Ok, senhores, vamos lá então. Eu não lembro se eu mostrei no Excel, porque como a minha planilha aqui tá preta, tá? Eu lembro de ter falado sobre o tema e tudo mais, que eu poderia mudar aqui em arquivo, né? Mas eu não sei se eu falei mesmo da planilha em si, tá? Se eu não falei, eu vou falar agora. Se eu falei, só reforçando então. Eu deixei tudo preto, tá? O meu tá preto aqui. Nessa situação, no Office 365, o que que eu fiz? Eu vim aqui em exibir e alternar modos, certo? Aí, ó, claro, e o modo escuro, ok? As guias, senhores, e as ferramentas respectivas, eu vou falando à medida que a gente for mexendo, tá? A gente vai ficar muito aqui na página inicial. Aqui tem basicamente tudo que a gente pode fazer, tá? Formatação de número, formatação condicional, estilo de célula, inserir, ajustar fonte e tudo mais, tá? Mas também, de vez em quando, a gente vai vir aqui em layout, tá? Em fórmulas, talvez a gente venha aqui também mexer nas situações, tá? Mas assim, vou falando à medida que a gente for utilizando, tá? Acho que fica mais fácil. Mas se não ficar, se ficar muito confuso, então comenta aí, avisa, que aí o pai dá um jeito, beleza? Ok, senhores. Então vamos começar então. Primeira coisa, então. Tudo que a gente vai fazer no Excel, tá? A gente trabalha por células. No Excel, gente, quando eu falar Excel, são planilhas eletrônicas, tá? Aí é costume e tudo mais, mas nas planilhas em geral. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Tudo que a gente vai fazer então nas planilhas eletrônicas, a gente trabalha por células, tá? Então, o que são as células? São esses quadradinhos aqui, certo? Cada quadradinho desse aqui é uma célula. E cada célula tem uma posição, certo? É por isso que tem a letra e o número, tá? Letras são as colunas que a gente trabalha, certo? E as linhas são numeradas, ok? Por que que as planilhas trabalham desse jeito? Porque às vezes a gente vai ter que trabalhar com um conjunto de células, selecionar um conjunto de células para buscar uma informação, para formatar, enfim, N coisas, certo? Então, às vezes a gente precisa fazer no conjunto ou às vezes numa célula específica, tá? Então, as informações podem estar aqui, mas eu quero trazer um resultado, alguma coisa específica nessa célula aqui, ok? Essas células, senhores, são numeradas, ou são nomeadas, aliás, desculpa, numerada não. Aqui em caixa de nome, então, vocês podem ver que ela tem o nome de A1, certo? À medida que eu vou passando, ela vai mudando aqui. Aí, ó, B2, E5, tudo mais, tá? É como se a gente estivesse brincando aqui de batalha naval. Então, vai clicando nas células e vai posicionando aqui, certo? Por que que é importante isso aqui? Conteúdo, gente, vai nas células, tá? Então, eu posso escrever um texto aqui, certo? Como eu também posso trabalhar com uma forma, uma função. Por exemplo, 2, opa, 2 mais 2, ok? Apertando aqui no lock aqui errado. O que eu estou vendo aqui, presta atenção aqui, ó. Eu quero que vocês olhem aqui na célula e aqui nessa barra aqui que a gente chama de barra de fórmulas, tá? O que eu estou vendo aqui pode não coincidir com a barra de fórmulas, tá? Por quê? Porque no Excel a gente tem essas particularidades de trabalhar com funções, fórmulas, tá? Ou textos em si, certo? Aqui eu estou vendo 4, mas é porque eu fiz uma fórmula aqui para somar 2 mais 2. Aqui eu estou vendo exatamente o texto que eu digitei, certo? Se eu clicar 2 vezes numa célula, eu vou ver realmente o que está dentro dela, certo? Outra situação também. Nas planilhas eletrônicas, gente, não é a mesma coisa que mexer nos editores de texto, Word, Writer, essas coisas, tá? À medida que eu vou digitando, por exemplo, digitar aqui teste, 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 enfim, vou digitando teste aqui, certo? Vocês podem ver que passou, tá? Tudo que eu digitei de teste aqui passou para a coluna B, certo? Só que se eu clicar aqui na coluna B1, aliás, na coluna não, na célula B1, vocês podem ver que a barra de fórmulas não tem nada. Podem ver que até sumiu, certo? Todo esse teste aqui está dentro da célula, essa A1, está todo esse texto aqui, certo? Então, à medida que eu vou digitando,
Eu posso fazer o dia inteiro aqui, ó. Eu vou digitando. Ah, quebrou. Fez igual o Word, por exemplo, né? Não fez, tá? Se eu der um Enter aqui, aí, ó, eu dei um Enter. Deixa eu passar a barra de rolagem aqui. Vocês podem ver que tá tudo como se fosse, né, numa linha só. Não vai ter aquela quebra de linha, como se a gente estivesse digitando um texto, tá? E automaticamente ele desce para a linha posterior, certo? Isso, pessoal, em questão de texto, tem que trabalhar. Como é que eu trabalho com isso, então? Você pode ajustar as células não, desculpa, nesse caso, as colunas ou as linhas, tá? Ou você pode também trabalhar com mesclagem, tá? O que é a mesclagem? É você juntar duas ou mais células, pode ser por linha, pode ser por coluna, tá? Juntar elas tudo numa só, ok? Primeiro vamos fazer então o ajuste de tamanho, tá? Ajustando a coluna ou a linha, se for o caso. Então vou colocar aqui, ó. Testando as configs. Oh, Jesus, a digitação tá aquela maravilha, né? Então vocês podem ver que esse texto tá tudo na célula A1, tá? Na célula B1 não tem nada. Como é que eu faço para ajustar então? Deixa eu pegar a lupa aqui para ver melhor. Ó, vocês podem ver que entre tanto nas colunas, deixa eu botar aqui, quanto na linha, tem um traço, tá? Nesse caso aqui, o meu cinza, tá? Como se fosse uma divisória. A gente pode até considerar como uma divisória, tá? Então tá separando então as colunas, nesse caso aqui, separando então as linhas, certo? Essas divisórias, se você apontar o mouse, agora eu vou ter que tirar a lupa aqui, porque senão vai atrapalhar demais. Se você levar o cursor do mouse entre elas, você pode ver que ela vai mudar, tá vendo? Aqui ficou uma seta apontada para a esquerda e para a direita. Se eu vir aqui na linha, vai ser uma seta apontada, uma flechinha, né, apontada para cima e para baixo. Quando você coloca assim, você pode ajustar, clica, segura e arrasta, tá? Você pode ajustar o tamanho da célula entre as colunas ou entre as linhas, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e fazer de novo então. Ó, levei o cursor, cliquei, segurei e arrastei, cliquei, segurei e arrastei, certo? Isso é uma forma, tá? A outra forma de fazer, posso levar o cursor de novo, dar 2 cliques rápidos. Ele ajusta de acordo com o conteúdo, tá? Aqui não vai acontecer nada se eu der 2 cliques rápidos. Por quê? Porque só tem isso, tá? Deixa eu aumentar aqui o texto então. Qual que é uma forma então da gente quebrar a linha? Nesse caso aqui no Excel, eu seguro o Alt e aperto Enter, tá? Aí ele faz uma quebra de linha aqui. Aqui, ó, vocês podem ver que ele já automaticamente já ajeitou aqui, certo? Uma outra forma de fazer, agora já vamos usar as primeiras ferramentas aqui, tá aqui na página inicial, tá? É juntando duas ou mais células e fazer a mesclagem, tá? Então eu vou juntar 3 aqui só para mostrar para vocês o recurso de mesclagem. O recurso de mesclagem está aqui. Aqui também, pessoal, nas ferramentas, tá? Vai muito com o aproveitamento de tela. Se sua tela for maior, então provavelmente aqui vai exibir, as mesmas ferramentas, tá? São os mesmos recursos, mas assim, pode ser que ela apareça com o nome, tá? Então pode ser que nesse caso aqui, ó, mesclar e centralizar, é esse ícone aqui, tá? Mas pode ser que ela apareça com o nome do lado aqui mesmo, tá? Porque sua tela é maior e tudo mais, certo? Mas enfim, tá aqui na página inicial, o recurso é esse aqui, certo? Se eu clico no ícone, beleza, ele mesclou e centralizou, certo? Então ele juntou as 3 aqui, que eu selecionei, tá? E juntou tudo numa só. Vocês podem ver agora que está aqui com o nome de A1, certo? Mas eu mesclei essas células aqui. Se eu vir na de baixo aqui, ele vai continuar seguindo então, porque eu não mesclei elas, tá? Só a primeira aqui que está juntada. Vou desfazer aqui então de novo. Vou selecionar só essas duas. Vou vir aqui em mesclar e centralizar. Vocês podem ver que está tudo junto, certo? Ah, tá. Eu não falei sobre essa questão de seleção, tá, gente? Mas seleção é o seguinte, quando eu falar selecionar, significa que eu quero selecionar a célula, tá? Então, geralmente eu posiciono o cursor do mouse aqui no meio, tá? A flechinha tem que ficar aqui com essa cruzinha branca. Clico, seguro e arrasto, ok?
Por que eu estou falando isso? Porque é diferente disso, por exemplo. Aqui eu não estou selecionando. Aqui eu estou arrastando a célula, tá? Deixa eu fazer com a célula 1 aqui, que vocês vão entender melhor. Vocês podem ver que o cursor mudou. Cliquei, segurei, arrastei o que estava na A1 e mandei para a A2, certo? Outra coisa que a gente vai ver também é quando levar o cursor aqui no canto, tá? Isso aqui é chamado de referência. Só mostrando para vocês, eu clico, seguro e arrasto, ele vai fazer uma cópia aqui, tá? Referências tem dois tipos, mas isso a gente faz lá na frente quando for mexer com fórmulas e funções, beleza? Deixa eu ver o que mais. Sim, no mesclar, gente, com ícone, mesclar e centralizar, tá? É o que a gente mais usa, tá? Ele já mescla, ele já centraliza o texto. Mas se eu clicar aqui na seta aqui, expandir, tem outras opções, certo? Então, por exemplo, mesclar através. Deixa eu fazer aqui com 3 células selecionadas. Pra vocês verem o efeito melhor. Aqui, ó, mesclei através, ele mesclou as células, mas não centralizou, certo? E tem as outras opções aqui também, tá? Nesse caso aqui, ele só vai desfazer, certo? Desfazer, gente, por falar em desfazer, tá? Então, já tem, no caso aqui no Office, né? No Excel, já tem aqui a setinha para desfazer um movimento, tá? Ou para refazer, tá? Vocês podem ver que ele já está falando qual que é o atalho, certo? Atalhos mudam, tá? Do Excel para o Writer vai mudar alguma coisa, certo? Eu vou falando à medida que eu for utilizando. O Ctrl Z continua, tá? Ctrl Z então para desfazer. Aqui, nesse caso, é Ctrl Y, tá? Pode ser que nos outros mudem essas coisas. Se eu não me engano, o refazer nos outros programas, tá? No Writer, no Excel Online, no Excel Online eu não sei, eu tenho que confirmar. Mas provavelmente no Google Sheets, tá? Se eu não me engano é Ctrl R, tá? Para refazer. Isso, pessoal, de atalho também tem interferência na questão do idioma, tá? Se eu colocar o idioma, se eu colocasse, né, no caso, se eu colocasse o idioma em inglês aqui no Excel, os atalhos iam ser os mesmos do Writer, por exemplo. Por exemplo, um atalho aqui para abrir um documento é Ctrl A, certo? No Office em geral, mas ele está seguindo a lógica do idioma, tá? Nesse caso aqui o português. No inglês é Ctrl O, tá? O Ctrl O aqui no Excel é outra coisa. Aí, ó. Ctrl O aqui, ele abriu um novo documento, tá? Uma nova pasta de trabalho. Foi até bom abrir essa pasta de trabalho aqui, gente, que eu vou explicar para vocês o que acontece com o Excel, tá? O Excel trabalha como se fosse pastas. Deixa eu ir para o Windows aqui, na área de trabalho. Eu vou criar uma pasta aqui, tá? Vou dar um Ctrl Shift N aqui. Peraí. Aí, vou dar um Ctrl Shift N. Vou botar aqui pasta. Se eu abrir essa pasta e colocar, eu criar, aliás, outra pasta aqui dentro, tudo bem, certo? A gente chama de subpasta, tá? Por que subpasta? É só para falar que está uma pasta dentro de outra, tá? O Excel trabalha mais ou menos desse jeito, tá? Só que com planilha. Nesse caso aqui, eu tenho planilha 1. Se eu clicar nesse mais aqui, eu vou criar uma nova planilha, tá? Eu posso colocar o conteúdo que eu quiser aqui, certo? Na hora que eu salvar, aqui, para salvar, tem várias formas, tá? Tem o disquetezinho aqui, tem o Ctrl B para salvar, tá? Aqui no Excel, tá? Tem o F12 para salvar como, enfim. Tanto faz, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou salvar aqui. Vou dar um Ctrl B aqui. Como é a primeira vez que eu vou salvar, ele vai pedir para salvar como, tá? Vou salvar lá na área de trabalho mesmo. Só para mostrar para vocês o que eu quero dizer. É sempre bom nomear o documento, tá? A pasta de trabalho, aliás, né? É só formalidade, tá, gente? Quando eu falar geralmente o documento a gente refere-se a editores de texto, tá? Quando fala pasta de trabalho, são editores de planilhas eletrônicas, tá? Beleza, eu vou colocar isso aqui, só um doc aqui, tá? Só para vocês entenderem. Vou salvar, ok? A hora que eu salvei, já vai aparecer aqui o nome, tá? Geralmente, gente, como a gente está mexendo aqui para desktop, tá? Ele vai salvar onde você mandar, tá? Você pode ativar o salvamento automático aqui, no caso do 365, tá?
Aqui já é alguma das particularidades, tá? Então, aqui no 365, se você ativar. Ah, tá. Ainda bem que aconteceu isso aqui, ó. Lembra que eu falei na primeira aula que se você desativar alguns recursos de privacidade, a Microsoft vai limitar o que você pode fazer? Essa é uma das coisas, tá? Aí você escolhe se você vai pagar o preço de manter sua privacidade, tá? Ou se você vai ceder, então, ao recurso, não tem nada para fazer, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar do jeito que tá? As minhas configurações, mas se eu ativasse aqui, ele ia salvando automaticamente, ok? Beleza, senhores. Vou fechar aqui. Vou fechar isso aqui também. Certo. O que acontece? O que eu vejo muita gente fazendo? Pegando um documento no Excel no Writer, enfim, no que é que seja, e vai criando várias pastas de trabalho, tá? Às vezes não tem necessidade. Então deixa eu abrir Doc aqui de novo. As planilhas, pessoal, não é como os documentos, tá? Você pode colocar várias, certo? Várias planilhas. Olha, vocês podem ver que tá aqui a planilha 1, a planilha 2 ativa, tá? Vocês podem colocar várias planilhas, tá? Num documento só. Tem limitação? Tem. Quanto mais coisas você colocar, mais recursos você utilizar nas planilhas, tá? Mais pesada ela vai ficar. Vai demorar um pouco a abrir, então dependendo do recurso que você utilizar, muitas funções, macro, formatação, condicional, gráficos, enfim, ela vai ficando mais pesadas, tá? Não é assim, gente, vou usar só 3. Depende muito do recurso, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí que eu voltei no Linux aqui, calma aí. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, então. Ó, nesse caso aqui é um tamanho tranquilo, não vai pesar demais no seu computador, no seu dispositivo, certo? Até porque também os recursos, tá? As empresas, as criadoras dos softwares, tá? Dos softwares, aliás, tá? Dos programas, elas trabalham muito com essa questão também de ter um pouco mais de eficácia na hora de salvar o documento, tá? Do documento não possuir um tamanho muito grande no seu computador, no seu dispositivo, certo? Mas vai sempre acompanhando para não ter esse perigo, ok? Ok, senhores, então isso é uma pasta de trabalho, tá? Quando a gente fala pasta de trabalho é porque dentro dela pode ter várias planilhas, ok? E a planilha, quando a gente fala, é o que tá, esse aqui mesmo que vocês estão visualizando, tá? O que tá dentro mesmo do Excel, que a gente mexe com funções, fórmulas, beleza? Deixa eu ver o que mais. Sim. Aqui tá o zoom, tá, pessoal? Esse zoom, vocês podem mexer aqui. Vocês podem mexer aqui nesses ícones, tá? Cada um aqui vai dar uma opção. Então, normal. Layout da página, tá? Então, vai dar uma visualização aqui. Dizer assim, se você quiser imprimir alguma coisa, né? Vai ser uma visão mais próxima do que seria um documento para impressão, tá? Deixa eu clicar no próximo aqui. Aqui, essa visualização aqui, deixa eu ver aqui, visualização de quebra de página. Isso aqui a gente vai ter que usar muito, tá? O que significa quebra de página? Às vezes você tem um documento, tem uma planilha que tem muito conteúdo, mas ainda assim ela tem que se manter numa folha, tá? Então você mexe então na quebra de página para determinar as impressões, ok? Isso aí a gente vê quando eu for inserir mais informações aqui, eu mostro para vocês.